Boa noite, colegas diretores. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da segunda jornada. Hoje nós temos a presença da nossa colega Arlete, que não estava no primeiro encontro. Arlete, nosso encontro é de escolas pequenas, a gente está curioso para saber em qual escola você trabalha, qual é a cidade, aonde você mora. Você gostaria de se apresentar para os seus colegas, Arlete? Sim, prof. Então, eu vou começar. Meu nome é Arlete, moro na cidade de Palotina. O nome da escola na qual estou diretora é Escola Estadual Tancredo Neves, formada por 171 alunos. O grupo de professores é um número de 14 professores, mais 3 PAE, secretária, duas pessoas na limpeza, merendeira e a inspetora de alunos. Então, é uma escola bastante pequena, funciona num turno só, no regular, e no período da tarde a gente tem o projeto Mais Aprendizagem Sala de Recurso. É uma escola com dualidade compartilhada com o município. Então, é uma escola bastante pequena. Quantos anos tu está na direção, Arlete? Eu estou desde outubro de 2015. O ano que vem fazem 10 anos que estou na direção. Legal. Você está na direção é porque realmente está fazendo diferença para a escola. Isso é muito importante. Parabéns e continue assim, tá bom? Obrigada, É de prof. localidade no interior? Não, Distrito? é na cidade de Palotina, pertence ao núcleo de Toledo, mas é na cidade de Palotina. Uma cidade Ah, com 43 mil habitantes, mais ou menos. que bom. Então tá bom. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Olá, Eliane! Boa noite, Graziele! Tudo certo? A Graziele também não estava no primeiro encontro. Grazi, você gostaria de se apresentar para os seus colegas? Deixa eu abrir aqui. Espera aí, professor, estou abrindo aqui. Estou permitindo. Meu Deus do céu. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos lhe vendo também. Fique à vontade, Graziele. Olá, pessoal. Eu sou a professora Graziele. Sou diretora de Orilândia, uma escola do campo. Atualmente nós estamos com 64 alunos. Minha formação acadêmica é Geografia. Sou formada pela FECILCAM. Também trabalho há 21 anos na APAE de Barbosa Ferraz. E gosto muito do que faço. Gosto de ensinar, gosto de estar onde estou. E acredito que tenho feito dando uma grande contribuição para o mundo. Eu acredito nisso, tenho fé nisso. É Que isso. bom, Eliane. Graziele, desculpa. Quantos anos você está na direção, Graziele? 8. 8 anos. Tudo bem. Então, nós temos diretores experientes, diretores que estão iniciando, diretores que são realmente professores, diretores que são QFEVs. Então, isso é muito importante também para a gente ter uma diversidade no nosso grupo, tá? E é legal pelo seguinte, como nós temos escolas que são escolas de cidade, de bairro, de distrito, escolas do campo, essa diversidade realmente vai fazer a diferença, porque muitos vão conseguir contribuir uns com os outros. E a escola sempre é a mesma no seu direcionamento, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. E com certeza essa aprendizagem a gente consegue fazer com que o nosso lugar de trabalho seja adequado e acolhedor para isso, né? O nosso encontro de hoje é sobre observação de sala de aula. Porém, eu preciso colocar para você, Grazi, e para a Arlete, que cada momento, cada encontro, a gente vai fazendo a edição do portfólio, tá? A gente tem um tempinho para a gente fazer a edição do portfólio. Nós tivemos alguns colegas que não fizeram a edição do portfólio da semana passada, eu olhei, tá? Então, a gente precisa deixar Eu encaminhado não fiz. e precisa ajustando. Até eu posso, Valdeciro, posso mostrar teu portfólio da semana passada?
Pode? Então, eu vou compartilhar o portfólio, porque é de pessoal de cada um, né? Então, aqui, ó, está o portfólio, ó, tá? Deixa eu só mostrar aqui, bem rapidinho. Olha aqui. Estão conseguindo ver? Então, essa era a primeira parte para fazer da semana passada e de tarefinha para deixar pronto, tá? Para essa semana. Então, o Valdecir Michelin, aonde que é, quem ele é, né? Aqui pode colocar também, Valdecir, tua formação, aonde que você trabalha, qual é a escola, tudo bem certinho. Assim, mais a tua biografia mesmo, tá bom? Tu pode arrumar aí. Eu não coloquei porque eu coloquei um banner lá na história da escola, e lá no Sim. banner tem toda a história da escola desde 1983, acho que é 83, 86. Sim, mas não tem problema, Valdecir, mas você pode colocar a tua biografia ali, não, isso vai ficar para você, depois você pode salvar, esse vai ser o seu trabalho, tá? Você pode guardar lá no seu drive por um monte de tempo, certo? Então, aí tem aqui a história da gestão escolar, né? Desde quando que ele está na gestão escolar, por que que ele escolheu ser diretor, e o que ele tem, né, consigo, junto como equipe, como pessoas, como humano na escola para auxiliar na direção, e quantos estudantes tem na direção e onde que se localiza essa escola. Então, tudo isso vocês podem ajustando e editando, tá? E um breve histórico da instituição. Aqui, Valdecir, para ficar uma coisa assim um pouquinho mais visível, se você conseguir aumentar um pouquinho a letra, fica bacana, não fica ruim, tá? Eu estou tentando ajudar para ter um layout bem legal, bem bacana para vocês construírem. Não vai levando a mal daquilo que a gente vai colocando e falando, tá bom? Não, ele ficou meio pequeno, mas porque o banner ele é em paisagem, né? Aí ele tá colocado aí como retrato, a não ser que eu vire a folha. Aí veja, se tu consegue arrumar, se tu não conseguir arrumar, pode deixar assim mesmo, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí, a gente vai fazer hoje o registro do encontro. Então, eu estava conversando um pouquinho antes com o Valdecir, e ele já olhou lá no Classroom o material de hoje e já andou adiantando o portfólio dele, tá bom? Então, assim, a gente procura sempre estar editando, dando tempo, para não ficar tudo acumulado lá para o final, certo? E Arlete e Greze, vocês então têm a tarefinha de vocês de fazer a apresentação de vocês no portfólio. Beleza? Combinado? Ótimo, muito bem. A nossa pauta de hoje, então, é a observação de sala de aula com o foco na aprendizagem. E na semana passada, então, nós fizemos o acolhimento, a organização da jornada, a avaliação e a frequência e a certificação, tá? Não pode, a avaliação nossa é o portfólio. Não pode faltar 2 vezes, tá bom? Então, Arlete e Greze, procurem agora não faltar. Vamos se organizar na nossa agenda. Eu espero ter vocês até o final do nosso encontro para que a gente consiga juntos compartilhar todos os momentos dessa nossa jornada e fazer com que tudo aquilo que vocês construíram, que possa fazer a diferença na escola de vocês e também para os nossos colegas aqui cursistas, tá? E a nossa ambientação, aonde que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu coloquei hoje lá, quando fizeram a solicitação, acho que foi a Rosa, né, no WhatsApp, que pediu o link. Então, assim, Rosa, sempre vai estar lá no Class, tá bom? Você tem que ter o hábito de acessar o Classroom. Lá no Classroom é onde que vai estar as informações, todo o material, toda a gravação que a gente está fazendo aqui, o nosso curso, e também para a elaboração e a construção de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo aqui, tá? Então, acesse o Classroom e vai se ambientando. E lá também tem o portfólio para fazer essa construção. Muito bem. Então, ao longo dessa jornada, nós teremos possibilidades de dialogar, partilhar experiências e possibilidades sobre a observação de sala de aula, que a gente vai ver hoje, tá? Gestão de resultados, feedback formativo, avaliação da e para a aprendizagem,
gestão para os resultados e as avaliações externas e aprendizagem na foco da Prova Paraná. Então, essas temáticas aqui é que serão desenvolvidas no roteiro durante todos os nossos encontros até a conclusão dessa nossa jornada. Então, é diferente, quem participou da etapa anterior já tem temas diferentes. Tem temas que são iguais, que vão ser abordados de uma forma um pouco diferente, mas também há um direcionamento da secretaria para o foco da aprendizagem do nosso estudante. E o nosso objetivo do encontro de hoje, Odair, gostaria de ler? Com certeza, professor. O objetivo do encontro: discutir a relação, observação de sala de aula e a melhoria da qualidade das aulas. Refletir, repensar e partilhar possibilidades de organização do espaço físico da sala de aula, de modo que seja um ambiente favorável às aprendizagens. Muito bem. Então, o que é o nosso objetivo hoje? Nós vamos falar assim, como que nós vamos entrar e fazer observação da sala de aula? Não somente isso, tá? Nós vamos discutir hoje, nós vamos trocar ideias hoje do que observar, né? Existe a parte estrutural de funcionamento da escola, existe a parte pedagógica, mas também existe uma outra coisa que a gente precisa ter um olhar de como que realmente está acontecendo esta aula. E esta aula, o acontecimento dela vai ter que estar relacionado diretamente no e na aprendizagem do nosso estudante. É no desenvolvimento do professor e na aprendizagem dos nossos estudantes. É com esse objetivo que a gente vai hoje compartilhar e trocar ideias. Qual é o principal objetivo da nossa observação de sala de aula? Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho. A observação de sala de aula aqui no Colégio do Norte, ela segue algumas etapas, junto com a equipe pedagógica. Nesse momento, nós alinhamos as ações à agenda para a observação da semana. Logo após o alinhamento com a gestão, é um momento de conversa com o professor. Nesse momento, nós temos os nossos combinados iniciais, na qual a gente define o que será observado em sala de aula. A outra etapa da observação de sala de aula é literalmente estarmos dentro da sala de aula observando todo o processo da aula apresentada pelo professor. Aqui na nossa escola, nós priorizamos que equipe pedagógica e diretiva caminham junto nesse momento. A última ação da observação de sala de aula dentro da nossa escola, depois de repassarmos o feedback para os professores, a equipe pedagógica e diretiva ouve os representantes da escola. E qual a perspectiva deles referente a nós estarmos lá dentro da sala de aula fazendo esta observação, né? E nós estamos aqui com os nossos representantes. E primeiramente, eu vou perguntar para a Amanda, que está no terceirão aqui na escola, estuda conosco já há muito tempo, o que os seus colegas e o que você acha dessa ação do governo do estado, né, a observação em sala de aula. Bom, eu observei que quando a equipe pedagógica e diretiva entrou na sala, os alunos começaram a prestar mais atenção e o professor, tanto o professor quanto os alunos, ficaram mais respeitosos. Muito bem, isso é interessantíssimo. E lá no ensino fundamental, no 9º ano, eu, a Sara, que estou aqui representando, como que é? O que vocês sentiram? Bom, a gente percebeu que quando o professor entra em sala, as brincadeiras param. E eles ficam nos lugares. O respeito dos professores também aumenta com os alunos. Isso faz com que automaticamente ela fique mais leve. Sim. E você, Valmir, o que os seus colegas falam com você sobre essa ação nossa? Eles resolvem ficar no lugar
Resolve ficar no lugar, isso, eles ficam mais quietinhos. Eles resolvem ficar mais concentrados na aula. Ótimo. E com relação aos professores, o que você sente? E eles conseguem dar a matéria de um jeito mais leve e mais explicativo. Fica diferente as aulas? Diferente. Ah, que bom. Você acha mais interessante que a gente entre em sala, então? Sim. Muito bem. Perfeito, Valmir. E, Isabela, como que é lá no 8º ano? Bom, os professores eles conseguem dar aula, né, conseguem explicar a matéria, os alunos conseguem copiar também, tanto os que não querem estudar, quanto os que querem estudar, quando vocês estão dentro da sala de aula. A aula fica mais interessante e mais explicativa também. Muito bem. E agora nós vamos ouvir o nosso presidente do Grêmio da escola, né? E vamos ver o que o ensino médio, também o 2º ano, acha nesta ação. O ensino médio, em geral, gosta bastante dessa ação. O uso de celular dentro da sala de aula é reduzido significativamente. E os professores conseguem trazer uma aula mais dinâmica aos alunos. E agora vamos tomar o nosso delicioso lanche. Só arrumar aqui. Muito bem. Então, essa foi uma ação da escola mostrando de que maneira que ela faz a observação da sala de aula. Agora eu vou perguntar para vocês, e só analisem, tá? E vou pedir para alguém só comentar, para não ficar muito extenso por questão do tempo. Afinal, por que falamos frequentemente sobre a observação de sala de aula? Qual é o objetivo que falamos frequentemente sobre a observação de sala de aula? Por que motivo tem a observação da sala de aula? Pode falar, Grace. Professor, eu acredito que é uma nova tendência que nós estamos vivendo na educação, porque nós estamos buscando a qualidade pedagógica. Não, assim, a gente não está aqui para julgar a aula de ninguém, se é bom ou se é ruim, mas sim propor a qualidade. E tudo aquilo que é observado, que é conversado, a tendência, no meu ponto de vista, é para melhorar. Embora nós ainda temos bastante rejeição, né? Nós sabemos que os professores não ficam felizes, principalmente quando vem a equipe lá do nosso núcleo vem observar, eles falam que está observando a gente, mas vai para a sala observar o professor. Até para a gente é meio constrangedor, porque eu observar um professor é uma coisa, agora um professor que vem do núcleo, que está ali, tá certo, que diz que é tutor e tudo, mas é complicado, fica uma situação, embora a gente busque a qualidade de ensino. E eu vejo que já depois dessa pandemia, nós tivemos um grande prejuízo na qualidade de ensino. Então, são algumas tentativas para estar melhorando o ensino. Muito bem, Grace, eu também acredito nisso. Mas, além de tudo isso, tem uma coisa fundamental, Grace, e serve para os nossos colegas. É você se colocar ao lado do professor.
É você colocar-se junto do professor dentro das suas dificuldades ou das suas qualidades, para ir compartilhando com os outros aquilo que você conseguiu desenvolver de bom ou aquilo que você tem de dificuldade em determinada turma. Porque tem o oitavo A e o oitavo B. Com o oitavo A, o professor se dá muito bem. Com o oitavo B, ele tem uma certa dificuldade, o mesmo professor. O que se passa com a mesma turma? Então, é isso que a gente precisa fazer como gestor, estar ao lado do professor e encontrar caminhos para desenvolver e fazer com que aquela turma também tenha um progresso. E quando o professor tenha confiança e está junto contigo no desenvolvimento das ações da escola, você consegue fazer com que o professor também acredite naquilo que você está colocando como gestora. Por que você está colocando aquilo? Qual é o melhor caminho? E o que pode ser feito para melhorar? Lógico que a equipe pedagógica precisa junto estar com a direção, por isso chama-se equipe diretiva, diretor e pedagogo, sempre auxiliar, porque os nossos professores, muitas vezes, eles também se deparam com situações e não têm o amparo de ninguém, e aí ele se sente sozinho, ele se isola, e quando ele tem o seu apoio, o apoio da pedagoga, o apoio da equipe diretiva, tu pode, juntamente com ele, construir algo que muitas vezes você acredita que não é possível na escola pública, tá? Então, assim, a observação é para você estar junto com o professor, caminhando e desenvolvendo o professor e auxiliando juntamente com ele, promovendo a aprendizagem dos nossos estudantes. Esse é o objetivo, é de você estreitar os laços com o seu professor. E isso faz com que a gente sempre consiga desenvolver. Pode falar, Eliana, bem rapidinho. Não, eu só acho assim, que tem professores e tem professores, né? E quando nós entramos na sala, é claro que os alunos vão ficar mais no silêncio, participativo das aulas, acho assim, ótimo, tanto para o professor poder estar dando a sua aula, quanto para os alunos aprenderem, fato. Mas o fato de você informar que vai observar a aula, igual aqui eu tenho um cronograma, segunda eu vou entrar em tal turma, e já coloco no grupo também para o professor. Será que o professor não preparou aquela aula justamente só porque eu fui observar? Aí o aluno vem aqui e fala para mim assim, ô professora, ô diretora, a senhora podia ir lá de novo, que quando a senhora vai, todo mundo fica quietinho e fulano dá aula direito. Então, assim, eu acho, é um vai e vem, eu acho que é uma mão de via, assim, dupla, essa observação de sala de aula. Muito bem, concordo plenamente contigo. E vou falar o que aqui a gente fez aqui na escola, Eliana. Como é uma escola pequena. No começo, assim, era agenda, marcar horário, né? Então, assim, numa formação que a gente teve isso ano passado, se eu não estou enganado, foi no início do ano, ou em julho, nós conversamos com os professores referente à observação. E o que a gente fez, um combinado entre nós, equipe diretiva, pedagogos e professores, é que nós não iríamos mais agendar. Por quê? Porque muitas vezes, no dia que você agenda, você precisa atender um pai ou algo que acontece na escola. E aí o professor também fica lá esperando, hoje nós vamos ter a observação da aula. E a gente combinou que a gente não vai, assim, marcar, agendar. Nós vamos lá no início, hoje, professora, nós podemos assistir a sua aula? Por exemplo, amanhã de manhã nós chegamos na escola, a primeira aula eu vou assistir a sua aula, não tem problema, professora? Não, pode ir lá assistir. Professora, na terceira aula nós vamos assistir a sua aula, não tem problema? Não tem problema, nós vamos lá. Isso é um combinado que a gente fez. E aí o professor realmente vai trabalhar a realidade daquilo que ele iria estar, assim, sem ser agendado dentro da escola. Mas isso precisa estar o quê? Alinhado com todos os professores. Né? É uma conversa que a gente muitas vezes precisa ter e combinar isso para que a gente consiga desenvolver juntamente com os professores e se torne uma rotina. Né? Mas precisa de ter o consentimento de todos que vai ser dessa maneira. E assim funciona até hoje.
e funciona legal. E nós conseguimos fazer a nossa observação semanal. Muitas vezes nós fizemos na segunda, outros dias na terça, outros dias só na quinta ou na sexta, e dessa maneira a gente vai conseguindo se desenvolver. Daí, a nossa agenda também ela se torna um pouquinho mais flexível com algumas circunstâncias que ocorrem na escola, que é muito importante você também fazer e atender a nossa comunidade, que a comunidade também está se fazendo mais presente na nossa escola. E eles precisam ser acolhidos e bem tratados também para que eles retornem e não abandonem a escola. Não deixe lá seu filho, ó, tá aqui o meu presente e você cuide. Não é essa a intenção, é que eles façam parte do processo. Então, assim, existem várias maneiras de você direcionar essa observação, Eliana. E eu acredito que, muitas vezes, você possa encontrar um caminho, como essa agenda que você tem, que é algo mais concreto, que eles também podem entender, mas que eles também precisam trabalhar aquilo no seu dia a dia, não fazer uma aula extraordinária porque você está indo ver ou observar, né? Então, é um combinado que você pode fazer com os seus professores e desenvolver isso. Uma cultura ou da agenda que possa continuar, não tem problema nenhum, eu acho que essa é a maneira correta, só que eles também precisam entender que tem que ser aquilo que eles estão trabalhando na realidade durante toda a semana, não somente quando você vai observar, tá bom? Pode falar, Odeiro, rapidinho. Professor, só uma contribuição aqui no colégio, como nós trabalhamos em 3 turnos, né? Nós colocamos os professores no dia de estudo e planejamento no início do ano, que pegaria dentro do dia, vamos supor, na segunda-feira, independente, pode ser primeira aula da manhã, última aula, ou da tarde, ou da noite, né? Aí os professores daquele dia ficam, todo mundo, claro, igual a gente fala, para não maquiar ou até mesmo tapear a gente com a aula maravilhosa, né? E aí a gente colocou dessa forma, tá funcionando, né? Tem os percalços da vida aí que a gente encontra também, tem professores excelentes, tem aqueles professores dor de cabeça, né? Mas na medida do possível, igual até coloco para a tutora do colégio, nos acompanhamentos, para que não haja aquela aula maquiada, né? Que a gente possa retratar a realidade da escola. Até mesmo porque depois nas avaliações vai cair os índices da escola, vai cair e a gente está maquiando. Então, muitas vezes, eu prefiro não estar nem lá em cima, nem lá embaixo, mas retratar a realidade da escola. É isso daí. Porque a gente vai ser cobrado dessa forma, né? É isso daí. E esse é o combinado que você fez com os professores e está dando certo. Sim. Cada escola com a sua realidade. Então, a gente precisa ter uma organização. E, Eliana, tenta fazer algo nesse sentido. Conversa, quem sabe, né? Ou encontrar uma forma, assim, que não seja tão desgastante, muitas vezes, tanto para o professor e para a equipe diretiva fazer todo esse processo. Isso tem que se tornar algo leve e algo assim que se torne rotina, para entender. Porque quando vai passando o tempo, vocês vão percebendo, de acordo com o vídeo lá, é lógico que a gente não teve uma conversa assim com os nossos alunos, mas muitas vezes, ou quem sabe isso já tem acontecido com vocês, em algum momento, nenhum aluno falou assim, diretor, quando você vai assistir nossa aula de novo? Diretor, você vai ir lá essa semana assistir nossa aula? Então, quando os alunos percebem que isso é algo normal e algo corriqueiro que faz bem para a turma, eles acabam solicitando isso, pedindo isso, para saber quando que isso realmente vai acontecer novamente. Então, a gente precisa criar isso como uma coisa habitual e que seja rotineira, e que não interfere na aprendizagem, e sim vai auxiliar sempre o professor, juntamente com a turma, na aprendizagem. Rosenilda, leia para nós. Por que a observação de sala de aula em suas etapas é uma importante estratégia formativa que contribui para a melhoria da qualidade das aulas. Qualidade da aula. Impactos positivos nas aprendizagens dos estudantes. Isso daí. Se você tem uma aula boa, com certeza você vai ter o que a gente chama de qualidade de ensino. E a qualidade de ensino não é só quando você vai observar,
é saber que o professor vai estar dentro sem a tua presença e desenvolvendo da melhor maneira possível aquilo que a gente gostaria que fosse como professor, né? E como que você vai conseguir conquistar, mesmo tendo resistência, professor? Você vai falar assim, professor, eu estou aqui para te auxiliar. Vamos produzir, vamos fazer a diferença dentro da sala de aula. Eu não estou aqui para te atrapalhar ou porque a secretaria quer. Não, porque às vezes, e muitas vezes, a gente só vai naquelas turmas que tem dificuldade, e que não é legal. Você também precisa aprender a entender que você precisa participar de uma aula boa, para você visualizar de outra maneira como você tem bons professores. E não custa chegar dentro da sala de aula e falar assim, ó, nós temos excelentes professores. Não custa você chegar na hora do recreio, lá quando está todos os professores reunidos, e falar assim, hoje assisti uma aula maravilhosa da professora Silvia. Parabéns, professora Silvia. Continue assim. Isso faz muita diferença. A gente precisa elogiar também os nossos professores. Eles precisam se sentir acolhidos. E quando você acolhe, você demonstra o trabalho do seu professor, que muitas vezes ele pode passar por uma dificuldade para os colegas, todo mundo vai querer também ser valorizado. E aí você se coloca ao lado de todo mundo. E isso é importante, estar ao lado do seu professor. Então, uma das maneiras pelas quais a liderança ela impacta é o desenvolvimento do profissional do professor, que é por meio de cultura, de colaboração e compartilhamento de práticas pedagógicas eficazes. É mostrar, olha, o professor, a professora Eliane, lá no 8º ano, ela desenvolveu isso e funcionou muito bem, Arlete. Vamos tentar fazer isso, tá? Na identificação das necessidades dos desenvolvimento dos professores e na oferta de oportunidades de aprendizagens relevantes. O que realmente é importante o aluno aprender. E por meio das observações, o diálogo do líder que identifica áreas de melhoria e oferece suportes específicos para o nosso professor. É isso que a gente precisa fazer na observação. É o que, como dialogar e o que oferecer para eles. Se o nosso professor tem dificuldade, Valdecir, você vai lá depois, junto com a equipe pedagógica, você levantou uma situação. E aí, lá no feedback, você vai conversar com o professor, que é a última etapa. E você vai chegar lá e não vai apresentar algo que possa melhorar, e aí você não está construindo aquilo que a observação está pedindo, que é auxiliar o teu professor. Então, essa discussão você tem que ter anteriormente com o pedagogo, para depois oferecer esse suporte de como você pode auxiliar ele no desenvolvimento daquele desafio. É isso que é construir juntos. Aí você está desenvolvendo o teu professor, ele vai se desenvolver e vai fazer a diferença dentro da sala de aula. Porque ele vai comprar a sua ideia. Ele vai estar junto contigo nessa situação. E aí, quando você tem ele junto contigo, você dando suporte, ele vai fazer toda a diferença nas demais turmas, não só naquela que ele apresentou determinado desafio. Então, agora, tá? Diretor em ação. Novamente, vocês vão ter lá 5 minutinhos, é bem pouquinho, tá? Lógico que muitos não conseguiram fazer o acesso. O acesso se dá pelo @educação. Vai abrir só a aba de vocês. Se vocês não conseguirem, vocês conversam com a tutora de vocês ou alguém responsável do núcleo do CRTE que vai conseguir dar acesso. É o @educação, tá? Lá no RHCED, alguns diretores já têm o e-mail do @educação lá. Se vocês não têm o @educacão, aí vocês vão precisar solicitar juntamente com a equipe do núcleo, com a tutora ou a equipe do núcleo do CRTE,
para fazer uma senha provisória para vocês acessar a primeira vez, e depois vocês vão colocar uma outra senha. Somente vai ter a aba da observação. Eles mudaram isso na segunda-feira. Até sexta-feira a gente conseguiria fazer a visualização lá, como toda a aba do presidente da escola e assim por diante. Agora a gente somente vai conseguir com o e-mail nosso. Então, os outros professores que conseguiam também acessar o Power BI com a aba de observação da sala de aula, agora eles não vão conseguir, somente o diretor que vai conseguir. É algo também, assim, mais privado, então, para o diretor e para fazer acompanhamento junto com a secretaria, tá? Quem não conseguiu, não tem problema. Mas vocês têm em mente algumas coisas da observação que vocês realizam. Por exemplo, quantas observações, mais ou menos, você realizou desde o início do ano até aqui? Se você tem os números e conseguiu acessar, você já pode colocar lá. Isso é no encontro 2, tá? Lá no encontro 2, que é naquela folhinha azul que nós temos no portfólio. Quantas eram esperadas? Então, eu vou falar sobre a minha pessoa. Era esperado 63 observações até agora. Eu realizei 54 observações, tá? Então, eu não estou em dia com as observações, de acordo com a secretaria. Está faltando 11 observações para mim realizar até essa semana. Eu não vou conseguir fazer essa semana, então eu estou fazendo 3, 4, teve dias que eu fiz, semanas que eu fiz 5, então, assim, eu preciso realizar ainda 11 observações para mim conseguir encaminhar com aquilo que a secretaria propôs, e lá a gente tem isso, tá? E aí tem uma outra pergunta. Quantos professores você tem em sua instituição? 20 professores, 10 professores. Você observou todos esses professores? Ou pelo menos uma aula de cada professor? Tá? Desculpa. Então, considerando isso, vocês acessam o portfólio, tá? E vão fazer essa edição lá, escrevendo esses pontos. Vocês têm 5 minutinhos, tá bom? Vou ficar aguardando aqui. Podem ir lá editando. Pode falar, Valdecir. Ô, prof, eu vou ter que dar uma saidinha, eu tenho um compromisso agora na apresentação. Vou justificar para os teus colegas ali, tá, Valdecir? Não tem problema. Então, o Valdecir tem a filha dele que estuda no Colégio Cívico Militar e ela foi contemplada ganhando o mundo, e hoje eles vão fazer lá uma programação, uma homenagem, né? É isso, Valdecir? Isso. Então, ele vai até a escola da filha dele para fazer parte hoje desse processo, tá bom? Fica à vontade, Valdecir. Dá licença aí aos demais companheiros, uma ótima noite para vocês aí, tá? Obrigado, Valdecir. Tá? Tá conseguindo, Rosa? Estou tentando abrir aqui, mas não está indo. Então, lá, você tem que ir lá em portfólio, Rosa, eu vou compartilhar aqui, tá? Bem rapidinho. Então, olha aqui, atividades. Daí você vem aqui em portfólio. Daí você clica no portfólio. Tá? Daí ele vai aparecer lá para você, tá bom? E você vai nessa página azul aqui, ó. Hoje é sobre o segundo encontro, então as respostas você coloca nesse quadro azul aqui. Quais são as respostas que você deve colocar? Essas perguntas que estão aqui, tá bom? Os demais colegas que não conseguiram ainda fazer lá toda aquela parte 1 da apresentação, do histórico da instituição, vocês vão adicionando e vão fazendo durante essa semana, tá? Por quê? Nós queremos chegar no final com o portfólio já pronto. Porque muitas vezes quem participou do primeiro encontro, a gente tinha dificuldade em concluir o portfólio
pela questão do tempo. Então, a gente vai aproveitando esse tempo que está sendo disponibilizado dentro do nosso roteiro, para ir fazendo já essa edição e para indo concluindo, tá bom? Mais 2 minutinhos. Muito bem. Então, professor, agora que vocês já responderam lá no portfólio, para nós refletirmos, tá? Quando você realiza observação de sala de aula, como os estudantes costumam estar organizados na sala de aula? Reflitam. Quando você entra lá dentro da sala de aula, como que eles estão sentadinhos? Como que eles estão organizados? O que a sala de aula comunica? Como você percebe as interações entre os estudantes e com o professor? A organização do espaço da sala de aula interfere na interação e no desenvolvimento do objetivo da aula? Tá? Gostaria que vocês fizessem um print dessa tela? Ou eu posso fazer aqui mesmo? E vocês têm lá no material de vocês, tá? Vocês conseguem olhar lá também. Essas perguntas aqui são as perguntas que você deve fazer para si mesmo quando você vai observar a aula. E as respostas vão ser no desenvolvimento e no acontecimento dessa observação. Então, olha aqui. Uma das frentes de observação que pouco se observa é a organização de como que está a sala de aula. Quem que já conseguiu fazer a observação olhando isso? Alguém já conseguiu? Eliana, pode falar. Está fechado o microfone. O Daír, pode falar. Professor, no nosso colégio a gente sempre orienta, né, os feedback com os professores, né, a forma em lua, por estações, né, seja ela por trio, quarteto, com 6 alunos, de diversas formas em círculo, onde que abrange todos os alunos, o professor consegue identificar cada aluno, depende de cada professor a metodologia que ele vai empregar, né, mas a gente muitas vezes orienta, dá esses feedbacks, né, o que pode contribuir para a aprendizagem dos alunos, a forma que pode ser mais empregada, que vai facilitar para que o aluno tenha uma aprendizagem mais fácil,
aprendizagem por pares, né? Então, aquele aluno que tem mais facilidade, colocar com aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade para facilitar para o professor. Ele vai ser tipo monitor, né, para o professor, fazer com que o aluno muitas vezes tenha um pouco mais de dificuldade, o professor não consiga atingir, e esse aluno monitor vai auxiliar esse aluno que tem um pouco mais de dificuldade para trazer junto com a turma, né, na aprendizagem. Excelente, excelente. É isso mesmo, Dair. E como que a gente chama isso, Dair? Essas formações? Metodologias ativas, né? Show! É o que nós vamos fazer o encaminhamento. Tá? Então, é isso Pode que falar, o Dair Diana. falou, é que eu ia falar, mas a pedagoga veio me chamar aqui por causa de fazer curso no horário de à noite. A escola é viva, Eliane. A escola é viva. Não tem problema nenhum. O negócio eu tive que desligar. É isso aí que o Dair falou, é o que a gente está fazendo aqui. Já é orientado pelo núcleo, pelos vários cursos que é feito. É isso aí também aqui. Então, hoje, na nossa fala da observação, que é estar junto com o professor, do lado do professor, e fazer com que a aprendizagem realmente aconteça, nós vamos falar sobre a organização e da disposição das carteiras em sala de aula, para a gente começar a observar isso, tá? Muitas vezes, eu também não fazia essa observação. E isso faz muita diferença. Inclusive, hoje eu conversei com os nossos alunos e falei o seguinte: os professores estão trabalhando de maneira diferente com vocês dentro de sala de aula? No geral, né? Que a gente costuma, muitas vezes, cantar o hino durante a semana, e hoje foi o dia. E aí, falaram, sim, sim, sim. E vocês estão contribuindo para que o professor consiga trabalhar dessa maneira com vocês? Eles ficaram quietos. Aí que está a diferença, eu falei. Vocês também precisam fazer a parte de vocês para que os professores consigam trabalhar de maneira diferente dentro de sala de aula. E esse desenvolvimento é o que a gente precisa realizar juntamente com os nossos alunos e os nossos professores. E o resultado final é a aprendizagem. Então, ali, Arlete, leia para mim, fazendo um favor. Uma das frentes de observação que poucos se observa é a organização da sala de aula. O ambiente físico pode influenciar o modo como o professor e os estudantes se sentem, pensam e se comportam, impactando o processo de ensino-aprendizagem. Arlete, eu consigo fazer toda a aula com uma metodologia ativa? Todas as aulas eu consigo fazer com metodologias ativas? Nem todas, prof. Exatamente. Um exemplo, Arlete. Que eu não consigo quando é avaliação, por exemplo. Isso aí, tá? Então, não se justifica que toda aula precisa fazer com metodologia ativa. Tem aulas e tem turmas que eu preciso se adaptar de acordo com aquilo que ela me apresenta e de acordo com aquilo que está sendo realizado durante aquela aula. Se eu estou fazendo uma avaliação, eu preciso assentar os nossos alunos em fileiras. Se eu estou fazendo uma avaliação em duplas, eu vou colocar 2 a 2, mas muitas vezes eu não consigo desenvolver uma metodologia ativa com todas as aulas. E isso vai do planejamento do nosso professor em realizar aquela determinada aula com o objetivo a ser alcançado no final dela. Muito importante isso. Momento de partilha. Então, nesse momento de partilha, o que a gente vai fazer é discutir aqui entre os pares o que está sendo colocado aqui, tá? Então, no nosso momento de partilha, cada um contará o que tem observado nas aulas de sala de aula, em relação à organização física das mesmas, durante as observações realizadas, bem como as interações estudante-estudante, estudante-professor. Eu não realizei sobre a organização física das mesmas. Então, é isso que a gente precisa falar, tá? O que eu observo? O seu professor interage com o aluno, mas de que maneira que ele interage? Bem simples e bem objetivo, nós vamos ter 15 minutos para a gente discutir isso, tá? Partilhar experiências a partir dos desafios enfrentados e principalmente possibilidades. O que eu posso fazer? O que eu consigo fazer? Que ação eu faço para realizar isso?
Como eu posso auxiliar o meu professor nesse direcionamento? E atenção, ao menos uma das possibilidades discutidas deverá ser registrada lá no portfólio, naquela partezinha azul, tá? Então, a minha possibilidade de eu fazer esse desenvolvimento é essa. Vou escrever lá para estar registrado. Quem quer começar? Grisiele quer começar? Rosenilda, pode começar. Professor, assim, a gente fala da observação, né? Ela, assim, para fazer ela todas as etapas é bem complicado, né? É bem puxado, assim, na questão de eu fazer o antes, o durante e o depois, o feedback. Mas, assim, uma das questões que eu observo bastante, que eu sinto, assim, que preciso melhorar e que os professores também, tudo, é na questão da mão na massa. E vários professores, eles não utilizam a mão na massa, né? Então, aí a gente acompanha o professor, verifica, no feedback, coloca a questão da mão na massa e depois volta a acompanhar novamente, né, para ver se houve, né, esse momento com os alunos. E então a gente tem essas experiências assim, mas vale muito a pena a gente ver a melhora na aprendizagem, na qualidade das aulas, a gente sente que melhora bastante, porque você vê que vai modificando, que o professor vai melhorando, que vai fazendo aquilo que juntamente com o professor ele também chega nessa questão que geralmente a gente pergunta como é a sua aula, o que você acha, como você acha que pode melhorar essa aula, e conforme a gente vai conversando e a professora vai colocando essas questões, ela chega num ponto que a gente, nas futuras observações, a gente constata a melhora, né, a qualidade das aulas. É isso daí, Rosenilda, é isso daí. É acompanhar o desenvolvimento do nosso professor. É ver realmente se está fazendo diferença ou não. Silvia, rapidinho, 2 minutos. Tá. Bom, eu acho muito bom, achei muito ótima a observação, porque mesmo quando não tinha, eu tinha o costume de observar ali, às vezes passava no corredor de forma meio informal. Então, quando veio a observação mesmo, formalizou, então foi um jeito, e eu achei esse jeito de ajudar os professores no passar o feedback. Observo muito a organização do professor, se ele planejou aquela aula, né? Observo também, e já dei meu feedback, gosto muito que o professor já introduzisse, vi que deu resultado, que eles façam uma chamada pelo nome dos alunos em sala de aula, dando ênfase àqueles que faltaram, como a gente está trabalhando muito a questão da frequência, então isso é muito bom. Às vezes o professor não fazia ali sem chamar o nome do aluno, mas fazer por nome mesmo. E a questão de dispor as carteiras mesmo. O costume de uma sala de aula, os alunos, eles montarem grupinhos, tipo assim, uma turma fica aqui e outro não. E com essa observação, o professor a dispor as carteiras de uma maneira que os alunos conseguissem ficar mais unidos, trabalhassem junto, não chegar e fazer aquele mapeamento que costuma se fazer, você vai sentar assim, assim em fila, mas de outra maneira que, sem ele perceber, ele está próximo e participando da aula todo junto, sem que isso seja imposto. Muito bem. E a gente consegue observar assim, a interação, quando a gente eles estão dispostos em fileiras, a interação entre estudante e estudante, ela tem uma dificuldade muito grande. Eles não conseguem interagir entre si, colocando aquilo que eles se apropriaram ou aquilo que eles colocaram. Daí o colega está um lado, do outro lado, outro está aqui, não sei. Mas o estudante e professor se consegue ainda com fileira, porque o professor pode aplicar a técnica surpresa. Arlete, me responda isso. Fulano, me responda isso. Silvia, você consegue responder para mim essa questão?
Rosenilda, como que você está vendo essa situação? E essa é uma técnica que a gente utiliza de acordo com o Lemov, que é uma técnica de surpresa, que faz uma interação entre o professor e o estudante e também chama a atenção dos demais estudantes. E isso é muito importante o professor chamar. Eliana, tu consegue fazer isso para mim? Odair, você entendeu exatamente isso? Então me explique. Isso é uma coisa que é necessário fazer, essa interação entre o estudante e o professor. Mas como que o estudante vai interagir com ele, um explicando para o outro que entenderam, ou qual a dificuldade de um e do outro? É somente com as metodologias ativas que o Odair explicou anteriormente. Tá bom? Arlete. Prof, eu vou citar um exemplo da observação de sala de aula que eu percebi a semana passada. O professor ele veio me dar a devolutiva das minhas observações com ele. Então, no início do ano, ele fazia muito trabalho em grupo, e sexto ano é bastante complicado deixar eles formarem grupo e assim por diante. Então, em uma das observações que eu fui, ele demorou praticamente 20 minutos para que a sala se organizasse, que os alunos se organizassem em grupo para fazer o trabalho. Quando eles se organizaram, ele percebeu que os grupos estavam muito próximos um do outro e um atrapalhava o outro. Então, a gente conversou com ele a respeito eles são muito pequenos ainda, imaturos para se organizar em grupo. Sugerimos que ele escolhesse os grupos, fizesse por números pares ou por números ímpares, que se organizasse de uma forma com que ele chegasse lá e organizasse, se fosse 5 grupos, um em cada canto e um no meio. Aí, a semana passada, ele falou assim, Odile, vem assistir minha aula agora, eu vou fazer um trabalho em grupo. Eu fiquei muito orgulhosa dele, porque ele chegou e ele falou, eu quero os alunos, esses alunos nesse canto, esses outros nesse outro canto. Então, percebeu que ele escutou a minha sugestão, ele acatou a minha sugestão e deu muito certo, porque rapidinho eles se organizaram, menos de 5 minutos, os grupos já estavam organizados e ele iniciou o trabalho. Então, só para dizer que a observação de sala de aula, ela vem para contribuir com o professor. Isso daí. Aí você apresentou possibilidades para eles, né? Exatamente. E para o professor também. É isso que ele precisa, é isso que o professor precisa. E quando você começa a fazer e introduzir essas metodologias, como o Odair falou, os alunos vão se habituando. Eles vão entendendo que esta é uma modalidade diferente de interagir e aprender, e que eles precisam passar por esse processo de transformação. É lógico que tem turmas que você vai sofrer no início, que você vai ter problemas no início, só que com o passar e o andamento dessas aulas e os professores desenvolvendo isso cria ser um hábito. E a sala se transforma de uma maneira diferente e o entendimento diferente. Olha como que é as aulas de robótica, se vocês têm aula de robótica. É trabalhado em grupos. Quando você tem o ensino médio, é trabalhado essas trilhas que são diferentes. A maioria delas são trabalhadas em grupos. Então, são diferentes maneiras. E como a maioria de vocês, professores, tem escola pequenas, com turmas de aproximadamente 20 alunos, que eu imagino que seja isso, você tem N maneiras de você montar a sua sala de aula. E isso é importante você ir colocando para o seu professor, que é algo que vai trazer benefício para o aluno e para o professor no desenvolvimento das suas aulas. E a gente vai ver isso. Então, escrevam quais são as possibilidades que vocês podem passar para o professor, que tenha uma interação entre estudante e estudante e professor, para ele conseguir fazer essa interação de uma maneira com que contemple, lógico, a organização física da sala de aula e a aprendizagem dos nossos estudantes. Tá bom? Vamos prosseguindo, senão nós não vamos chegar a tempo no final. Então, o que diz Ferão Tavares, referente a esta interação, tá? Importante refletir sobre a organização do espaço na aula como meio de facilitar a interação. Enfileirados, um olhando para a nuca do outro, eles não vão conseguir interagir entre eles. Aí eles vão cutucar. Aí eles vão gritar, fulano,
Ô, Ciclano, o que Zabalza diz? O espaço poderá favorecer ou dificultar a aquisição da aprendizagem, revelando-se estimulante ou limitador, em função do nível de coerência entre o objetivo e a dinâmica proposta para as atividades a realizar. Arendts diz: a disposição dos alunos na carteira ajuda a determinar os padrões de comunicação e das relações interpessoais nas salas de aula. Lembra quando os nossos alunos voltaram da pandemia? Eles tinham questões sociais que era o quê? Não tinha convívio. Qualquer coisinha era uma briga, uma confusão, um empura-pura, um bate-boca. O que é isso? Falta de convívio social, falta de interagir, falta de estar próximo do outro, falta de conseguir conversar com o outro. E quando você cria esse hábito, com certeza vai influenciar nas decisões diárias que eles têm. E Arendts também diz: podemos abordar a aprendizagem cooperativa, modelo, método, estratégia de ensino, para além de ajudar os alunos na aprendizagem de conteúdos e competências escolares. Contempla metas e objetivos sociais e de relações humanas. Um precisa do outro. Ah, eu vou pegar lá. E aí, mais uma questão importante que vocês têm que estar sempre junto com o professor. No caso da Arlete, o professor dividiu em grupos. Aí tem 4 avaliados lá, Arlete. Sala de recurso. Vai colocar os 4 no mesmo grupo? Não. Difícil. Justamente. Eles precisam estar próximos de alguém que tenha um pouquinho mais de facilidade para eles caminhar junto com eles. Tá? Então, tudo isso, quando você começa a colocar para o professor algo realmente concreto, ele vai entender. E ele vai fazer essa diferença na sala de aula. O que é uma aprendizagem cooperativa? Rosa, consegue ler para mim? Aprendizagem cooperativa, desempenho escolar, tolerância, aceitação da diversidade, competências sociais. Tudo isso está desenvolvido na aprendizagem cooperativa. Quando você coopera, você tem um desempenho escolar, você tem, não vou sentar com o fulano porque o fulano não sabe nada. Eu não quero no meu grupo porque ele não sabe nada. Isso é tolerância e aceitação. E ele vai perder, ele vai tirar isso dele. Ele vai começar a incluir o seu colega junto dele, estar próximo dele. E as competências sociais. Porque o fulano é pobre, eu não vou sentar com ele. Não. Ali todo mundo é igual. Todo mundo vai se ajudar. Todo mundo vai estar junto e vai estar aprendendo. Este é o objetivo de você ter a metodologia ativa construída dentro da sua sala. E aqui você tem possibilidades de você ajustar a sua sala de aula, tá? Eu quero essa página aqui, André. Lembra? Você tem o roteiro lá no teu Classroom. Você pode pegar e tirar lá do teu Classroom e passar para os professores, tá? Certo? E aí a Eliane vai pegar junto e vai construir lá com seus professores no dia 22 e 23, tá? Já estou adiantando aqui. É isso que vocês vão trabalhar lá no grupo de estudos e planejamento. É essas possibilidades aí, tá? Que você vai desenvolver. Grupos de 6, grupos de 4, meia-lua, como o Odair falou, círculos, tá? Cadeiras voltadas para si. Então, tudo precisa também do professor ter acesso a todos esses espaços. Isso é muito importante. Não adianta você colocar lá um determinado local se o teu professor não consegue chegar naquele grupo, naquele acesso, naquela carteira. Daí está errado a disposição. Ele tem que ter acesso a todas as carteiras, a todos os locais dentro da sala de aula. Muito importante isso.
E agora eu vou passar um videozinho para vocês, referente a essas disposições. Mais uma vez. Muito bem. Quem tem essas carteiras ainda é um pouco mais fácil de ajustar, mas com as nossas carteiras em forma retangular, a gente também consegue construir algo semelhante, tá? Então, no dia 22 e 23, tá? A gente vai trabalhar exatamente isso com os nossos professores. Amanhã nós temos uma webinar, né? Sobre estudo e planejamento, às 10 horas da manhã, que será repassado. E nos dias 22 e 23, nós vamos ter a possibilidade de experienciar essas novas dinâmicas. E aí a gente precisa preparar algo para os nossos professores, tá? Então, planejar junto com a sua equipe o que a gente pode organizar o espaço da nossa sala de aula nesse dia de estudo e planejamento. Então, eu vou contar o que eu vou fazer, tá? A minha experiência enquanto escola. A gente sempre separava em U, tá? Em lua, os nossos professores. Quando tinha algum trabalho no estudo e planejamento, era separado por áreas e teria sempre seis professores de cada área para desenvolver e realizar o trabalho. O que nós vamos fazer naquele dia? Nós vamos deixar as carteiras enfileiradas. Mas, André, por quê? Porque automaticamente eles vão puxar as carteiras e fazer o U no primeiro dia. Estão entendendo? Depois, quando passou e quando todo mundo entrou e se assentou, a gente vai começar a trabalhar exatamente isso. Será que o aluno também não gostaria de estar sentado nesse sentido na sala de aula? É a indagação inicial para a gente fazer esse processo, tá? Então, cada escola vai ter a sua realidade. Então, planeje junto com a sua equipe diretiva, de que maneira que vocês vão realizar essa formação, e eu espero junto com vocês, que na semana que vem nós não vamos ter um encontro, porque semana que vem nós vamos estar em Foz do Iguaçu, a gente só vai retornar no próximo dia, tá? Que vai ser no dia 9, que nós vamos ter o nosso encontro, para daí vocês também ir conversando, junto com a equipe de vocês, que, como a gente vai ter amanhã, a gente já vai ter uma semana para a gente conversar com os nossos pedagogos para estar planejando esses dias 22 e 23, que vai estar contemplado, então, as organizações físicas da nossa sala de aula, tá? Então, no dia 9, vocês já podem contar também, compartilhar com os colegas, de que maneira que vocês vão pensar e elaborar esses 2 dias. E agora, então, em seu portfólio, novamente, no campo 2, tá? Vocês vão acessar lá e registrar as discussões, qual estratégia que poderá ser utilizada, e relate a sua proposta de organização, tá? Específico lá no encontro 2. Nos dias de estudo e planejamento, faça registros fotográficos deste momento. Prestem atenção. Vocês vão registrar, vão tirar fotografia, e daí vocês vão colocar lá no
portfólio, tá? Lá no encontro 2. Ah, nós vamos fazer dessa maneira, tira uma foto e você anexa lá. Aí você vai ter o registro daquilo que você realizou com os seus professores de uma maneira diferente à questão física e estrutural da escola com as carteiras. Se houver necessidade de acrescentar mais slides, daí você fique a seu critério, tá? Se você quer tirar mais fotos, se você quer organizar de que maneira com que está disposta a sala de aula, porque vai ter mais do que um momento. Então, um momento é uma coisa e outro momento, quem sabe, você utiliza uma outra metodologia, certo? E no encontro 5, onde trabalharemos o feedback formativo, aí vocês vão trazer o relato dos seus professores para compartilhar conosco, tá? Que pode ser escrito, fotos, áudios, vídeos, tá? De como eles perceberam e o que eles acharam dessa organização. Quais foram os pontos positivos e os pontos a serem repensados em relação às possibilidades desse tipo de organização. Ficou bem claro para vocês? Quem tem alguma dúvida? Essa é a tarefa, tá? Então, lá no ponto 2, o que você, lá no encontro 2, naquela parte azul, você vai escrever lá de quantos feedbacks que você realizou, tal, de observação e tal, e daí você vai escrever como você vai fazer esse dia 22, de que maneira que você vai organizar a sua sala, tá? Ou de que maneira que você vai iniciar a organização desse dia 22 e 23, para dar início à tua formação e você chegar e demonstrar que a organização física e estrutural das carteiras da escola, de uma maneira geral, a disponibilidade delas, possa contribuir no desenvolvimento dos estudantes de vocês. Muito bem. Para não esquecer, então, tá? Checklist da tarefa. Planejamento da organização do espaço físico para ser adotada nos dias de estudo e planejamento. Realizar os registros no portfólio a partir das discussões realizadas relatando a proposta de organização. Fazer registros fotográficos durante os dias de estudo e planejamento para anexar no portfólio. Tá? Não vou esquecer. Depois que vocês terminaram o dia de estudo e planejamento, você coloca a mão na cabeça. Esqueci de tirar foto. Né? É uma coisa muito importante. Tá? Então você tem o registro. E pensa na seguinte situação. A Rosa, a Silvia, a Rosinilda, a Eliane, o Odair, a Arlete, o Valdecir, todos vão construir lá o seu portfólio, você vai deixar salvo, e daqui 10 anos você vai olhar lá de que maneira que nós estávamos tentando modificar, fazer com que a educação seja melhor, e fazer com que algo seja feito diferente. Porque sempre a mesma coisa, nós vamos ter o mesmo resultado. Nós precisamos fazer algo diferente, podendo dar certo e podendo dar errado, mas nunca deixar de tentar e realizar. E aí a gente olha lá o que a gente realizava e o que a gente executava. Daí você pensa lá com a cabeça 10 anos à frente, e você pensa, poxa vida, se eu tivesse feito isso, teria dado certo. Se eu tivesse feito isso, teria dado correto. Pena que eu fiz dessa maneira. Então, esses registros é de suma importância. Agora, reflitam vocês mesmos. Quando vocês estavam na direção iniciando, e como que vocês têm hoje a direção escolar? Como você era como diretor quando iniciou e como você é hoje? O que você iria fazer nesse caminho? Algumas coisas que você realmente hoje pensa diferente. Assim, a educação, ela é viva, ela é dinâmica. E eu acredito que a educação vai ter esse caminho da disposição das carteiras.
nós não vamos ter outro caminho. A gente precisa conversar, a gente precisa ouvir, e a gente precisa ensinar. E eles precisam também colocar para nós aquilo que eles realmente estão aprendendo e não estão aprendendo. Quer falar, Rosa? Oi? Quer falar? Não. Não? Muito bem. Então, nós também temos lá a organização de sala de aula de acordo com o material que está disponível lá, tá? Nós temos materiais disponíveis e alguns desses materiais contemplam para nós várias situações. E essas situações, elas vai acontecer, vai ser realizado, tá? Então, a organização de sala de aula como aliada no ensino-aprendizagem, tá? É só vocês acessar lá no material que vocês têm lá, tá? Qual é a melhor forma de organizar as carteiras na sala de aula? Também tem um material que está disponível no Classroom para vocês acessar, para vocês fazer a leitura, para vocês ler. Fileiras na sala de aula nunca mais, tá? Então, 3 escolas que adotaram o formato de organização por fileiras contam como a experiência mudou a dinâmica dentro da sala de aula. Então, todos esses materiais estão disponíveis para vocês acessarem e para vocês fazerem estudo, para vocês terem um bom embasamento, além da manhã da reunião, que é às 10 horas da manhã. Sente junto, se tem a possibilidade com a pedagoga, já vão escrevendo, já vão orientando, assim, de que maneira com que vocês vão conseguir construir esse dia 22 e 23 para que seja bem bacana, tá? É ali que a gente conquista o professor. É trabalhar algo de concreto e mostrando o que realmente pode ser alterado na escola. Pode falar, Eliana. Tá fechado o microfone, Eliana. Primeiro, quero pedir desculpa que eu tive... Quero pedir desculpa que eu saí várias vezes, é que eles estão tentando aplicar a prova do SAEB ali para o 2º ano, e não estava entrando o link, devem chamar o diretor, né? O diretor tem que ajudar, é isso aí. Tem que fazer funcionar. E sobre as carteiras assim, professor, o ensino integral já é obrigado, todo dia já também trabalhar dessa forma diferenciada, né? Sim. Porque eu vejo os professores comentarem aqui que trabalham em escola integral. Os países que a gente considera países de primeiro mundo em relação à educação, isso já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Então, esse crescimento de pessoas, porque lá no PPP, se a gente analisar, qual que é a metodologia que a escola adota? Qual que é? Paulo Freire? Então, a gente precisa também entender, muitas vezes a gente tinha tudo no papel e não conseguia realizar. E agora nós vamos começar a ter a possibilidade de entender junto com os nossos professores que existem diferentes formas da gente trabalhar em uma escola. Mas a gente precisa dos alunos. Vai ser difícil? Vai. É complicado? A gente não consegue trabalhar sempre? Também. Mas a gente precisa fazer com que todo esse desenvolvimento do nosso aluno seja construtivo como ser humano, para ele entender que ele tem que fazer parte desse sistema e dessa maneira de ser trabalhado com metodologias ativas. Então, na outra formação, eu também vou colocar aqui um relato. O que a gente trabalhou com os nossos professores? Quem sabe vocês também já tenham trabalhado isso. No RCO, se vocês observaram junto com os professores de vocês, tem um monte de figurinhas azuis, tá? Aquelas figurinhas azuis são as técnicas do Lemov. E essas técnicas do Lemov, elas já são colocadas lá no RCO para o professor trabalhar daquela maneira. Então, muitas vezes, lá, essas aulas já estão sendo atribuídas lá no RCO com a determinada técnica que o professor pode utilizar do Lemov para a sua aula.
Agora, vire e converse. Agora, você faça o registro no seu caderno. Daí você utiliza a técnica da surpresa. Daí você... entenderam? Então, assim, tudo isso vem para acrescentar e para auxiliar o professor. Só que o professor também tem que entender que ele precisa, apesar da resistência, fazer parte dessa mudança. A aula tradicional funcionava? Funcionava. Mas como que você vai hoje falar assim, ó, fique quieta aqui e não se mova daqui? Hoje os tempos são outros. A escola, ela é viva, ela é dinâmica. E a gente, muitas vezes, tem dificuldade com determinadas situações. Mas a gente também precisa estar em constante desenvolvimento e melhoramento de apresentar aos nossos alunos coisas que sejam atrativas. E eu acredito que essas metodologias, elas vão ser mais atrativas para os nossos alunos, inclusive se fazer presente dentro da sala de aula. Não faltar tanto. Agora eu vou passar um videozinho, que eu sempre gosto de ter um videozinho. Passar um videozinho, assim, quase sobre isso, mas é algo assim que a gente possa refletir, tá? Não é esse, desculpa.
Alguém quer comentar? Então, assim, é um videozinho que eu encontrei e no final se tornou tudo mais leve para todos, né? Tudo que é bom, a gente precisa tentar para que a gente consiga facilitar o nosso trabalho, para que a gente tenha a proximidade das pessoas, porque todo mundo é ser humano, nem todo dia a gente está bem, mas o que a gente pode fazer é tornar com que o nosso ambiente seja mais leve, um contribuindo com o outro. O que temos de bom, a gente precisa continuar fazendo essa diferença, né? E as ideias que muitas vezes os nossos professores trazem para nós, a gente precisa compartilhar e lembrem, não esquecer também de elogiar, porque faz bem para a pessoa, tá? O elogio faz com que o nosso profissional cresça. E quando ele cresce, ele se sente mais pertencente ao nosso local de trabalho, ao nosso ambiente de trabalho. E quando ele está junto conosco na escola, pensando no bem da nossa escola, a gente também se sente bem como gestor e a gente sabe que está no caminho certo, e aí a gente só faz um simples gesto, é o quê? Vai voar. Faça a diferença. Eu estou do seu lado. É isso que a educação precisa, tá bom? Então, hoje eu convido a Arlete para fazer a leitura do encerramento do nosso encontro. Precisamos de uma metamorfose na escola, de uma transformação de sua forma. O mais importante é construir ambientes escolares propícios ao estudo e ao trabalho em conjunto. Aprender não é um ato individual, precisa dos outros. A autoeducação é importante, mas não chega. O que sabemos depende, em grande parte, do que os outros sabem. É na relação e na interdependência que se constrói a educação. Antônio Neves. Beleza? Então, o que sabemos depende em grande parte do que os outros sabem. É nessa relação que a gente constrói a educação, tá? Todo mundo contribuindo, fazendo a sua parte. Certo? Então, vamos tirar uma foto bem bonita. Rosa, consegue abrir a sua câmera? Isso. Tá? O Valdecir não está conosco, eu vou fazer um print. Muito bem, tela inteira. Tá? Depois vou colocar no grupo. Vamos parar a gravação.